Eu quero falar com os irmãos sobre santificação e principalmente a santificação pela graça mediante a fé. Eu vou usar um texto bem conhecido, que é o texto de Romanos 1,17, e nós vamos conversar hoje sobre esse tema, santificação. Abra comigo, por gentileza, então, a sua Bíblia em Romanos 1,17. A carta aos Romanos é também conhecida como o Evangelho de Paulo. Olha só o que diz o texto de Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, por fé. É um texto, o apóstolo Paulo está citando a palavra em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E esse texto é conhecido como o texto que Deus fez uso para iluminar Martinho Lutero, e daí nasceu a Reforma Protestante. Então, meus irmãos, eu quero, antes de falar, ler uma oração. É a oração de Tomás de Aquino. Ele disse assim: dá-me, Senhor, um coração vigilante, que não se deixe desviar de ti por nenhum pensamento leviano, um coração reto, que não aceite ser seduzido por instintos perversos, um coração livre, que não se deixe dominar por nenhum poder maligno. Dá-me, Senhor, sensatez para te conhecer, sabedoria para te achar. Faze com que a minha vida inteira seja do teu agrado. Essa é a oração de Tomás de Aquino, e nós já passamos para responder a nossa primeira pergunta. Você que é aluno do seminário online Teologia e Vocação, você vai ter também esse livro, né, que foi um pequeno livreto que eu escrevi sobre o tema, sobre santificação pela graça mediante a fé. E a primeira pergunta proposta é: o que é a obra da santificação? O que é santificação? Nós sabemos que santificação é a graciosa operação do Espírito Santo. Ela envolve também a nossa participação responsável. E a santificação, ela nos livra da poluição causada pelo pecado, em primeiro lugar, renova a nossa natureza inteira para ser agora segundo a imagem de Deus, segundo ponto, e nos habilita a viver de forma a agradar a Deus. Então são 3 pontos. O que é a justificação? É Deus nos livrando da condenação do pecado. Nenhuma condenação há, irmão José, nenhuma condenação há, Sandro, para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação. Mas a salvação de Deus, ela é completa. Deus não nos livrou somente da condenação, Ele nos livra também do poder do pecado. O pecado não mais terá domínio sobre vós.
E ele não nos livra somente do poder do pecado, ele nos livra da poluição provocada pelos pecados que nós cometemos durante toda a nossa vida. Ele vem nos limpar, nos lavar de toda impureza, seja ela sexual, seja impureza com relação à mente, ao dinheiro, qualquer tipo de impureza. Deus vem nos dar o Espírito Santo, que nos dá domínio sobre a nossa carne e nos habilita a viver conforme a Escritura Sagrada nos ordena. Não há nenhuma pessoa que tenha capacidade de viver a vida santa senão pelo poder do Espírito Santo. Por isso que é necessário o novo nascimento. Esse tratamento para com a poluição do pecado trabalha na mente, a poluição da mente, a poluição da vontade e a poluição dos sentimentos. Toda a nossa unidade psicossomática, ela é purificada na obra da santificação. E a obra da santificação, ela tem alguns processos que são interessantes. Primeiro, Deus nos livra da condenação do pecado, porque Cristo, ele foi moído, ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, e o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Por isso fomos reconciliados com Deus. Nós temos então Deus nos dando o poder para vencer diariamente o pecado, fazendo um tratamento de despoluição interna, e a Bíblia diz que nós não somos mais sujeitos ao pecado, ele não é nosso Senhor, e o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós não vivemos mais segundo a carne, mas pelo Espírito. E na glorificação, que é o nosso estado final, Deus nos livrará da presença do pecado. Ou seja, quando isso aqui, a nossa carne, ela for revestida da incorruptibilidade, porque o pecado ainda habita em nós, né? Nós vivemos no Espírito para mortificar os feitos do corpo, mas o pecado ainda habita em nós, mas vai chegar um tempo em que nós não seremos mais habitados pelo pecado, só pelo Espírito Santo. Na verdade, alguns teólogos dizem o seguinte: hoje o Espírito Santo habita em nós, amanhã nós habitaremos em Deus, porque no reino dos céus toda a terra estará cheia da presença e da glória de Deus. Então, isso que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Isso que é mortal, da imortalidade. Então, cumpre-se a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte era o pecado, mas Cristo na cruz venceu o pecado e nos deu o Espírito Santo para vencermos o pecado todos os dias. O interessante é que nós temos hoje uma espécie de legalismo evangélico. Esse é o nosso segundo ponto, o legalismo evangélico. Porque existe uma forte tendência, e graças a Deus, por causa da reforma protestante, por causa desse texto, por causa dos solas da reforma. Quais eram eles? Sola Escritura, sola Deo Gloria, sola Gratia, sola Fide, solus Christus. Mas principalmente o sola Fide, que é somente pela fé. Então, como nós somos herdeiros desta tradição reformada, então, somente pela fé. Nós entendemos que a salvação, a justificação, é pela graça mediante a fé. Mas há uma tendência a não entender isso no meio evangélico. Eles não entendem que a santificação é também pela graça mediante a fé. E pensa-se que a santificação é pelas obras. Que é pelas obras,
por sacrifícios que fazemos, que seremos santificados. Então, nós aprendemos aqui que a santificação, ela também é uma obra da graça. O que você fez, eu te pergunto, para ser salvo? Nada. Absolutamente nada. Você creu. Mas pode alguém crer se o Espírito Santo não o convencer do pecado, da justiça e do juízo? Não é Deus que opera em nós, segundo Filipenses, tanto o querer quanto o realizar? Então o paradoxo do texto é interessante. O apóstolo Paulo, ele nos manda viver uma vida de zelo espiritual, operai a vossa santificação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós. Olha só, desenvolva a sua salvação, a sua santificação ali, a sua salvação da alma, com temor e tremor. Mas é Deus que opera em vós o querer fazer isso. Então a fé é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus, para que não haja nenhuma jactância diante de Deus. Então, a igreja entende que a salvação é pela fé. E o que você espera fazer para receber e desfrutar? Na verdade, desfrutar, porque nós já recebemos a salvação completa de Deus. Nós é que não desfrutamos dela. O porquê nós não desfrutamos? Porque nós queremos conquistar algo que Cristo já conquistou. Então a santificação também é pela fé. Então eles acreditam, o evangélico legalista, e vivem como se a aceitação e a aprovação de Deus dependesse do sucesso deles em realizar as obras de Deus e viver uma vida santa. Ou seja, eu só aceito por Deus se eu viver uma vida santa. Eis o perigo, então, do pré-milenismo, do arrebatamento antes da grande tribulação. É uma influência dessa doutrina legalista. Quem serão os arrebatados? Aqueles que estiverem vivendo uma vida santa. Aqueles que não estiverem vivendo uma vida santa não serão arrebatados, passarão pela grande tribulação. Isso é o que? Arrebatamento pelas obras. Não é um arrebatamento pela graça. Isso é um arrebatamento pelas obras. Que tipo de pecado, então, eu posso cometer e ainda assim ser arrebatado? Ah, pecados menores. Ué, mas todo pecado, quando é contra um Deus infinito, ele toma uma proporção infinita. Então não existe pecadinhos e pecadões. Existem pecados mais graves contra o próximo do que pecados contra nós mesmos. Existem pessoas que só fazem o mal a si mesmos, ao seu próprio corpo. Existem pessoas que fazem mal a si mesmo, ao seu corpo e às outras pessoas. Mas tanto que faz mal para o seu próprio corpo, quanto todos pecaram. Então, você percebe que o arminianismo, ele ensina isso também. O pelagianismo ensina isso também. Você é aceito por Deus conforme o sucesso seu em realizar obras. Deus te ama pelo que você faz. Então, se você é uma pessoa na igreja que estiver passando por uma noite escura da alma, por um período de fraqueza espiritual, e Jesus vier naquela hora, você vai ficar na grande tribulação. Quem já ouviu isso? Isso nega a doutrina da graça. E isso nos dificulta entender também qual é o propósito da santificação. Que o propósito da santificação não é nos fazer,
a pessoa que vive uma vida santa, ela não conquista a sua salvação. Ela vive uma vida santa porque foi conquistada pela salvação. A pessoa vive uma vida santa porque tem o Espírito Santo, porque sua natureza foi transformada. Então ela não peca porque ama a Deus. Ela não vive em pecado, não é por medo de ir para o inferno. É porque o pecado, como você mesmo diz, Sandro, ele já é um castigo para a pessoa que peca. Porque o nosso desejo é agradar a Deus. Então esse é o legalismo evangélico. E isso gera o quê? Um zelo religioso. Abre Romanos 7, por gentileza. Vamos primeiro a Romanos 5:20, depois Romanos 7. O zelo religioso, ele é fruto de quê? Você sabe? O zelo religioso, o zelo legalista, ele é fruto de uma emoção. Ele é fruto de um sentimento. Sabia? Deus, pelo seu Espírito, não produz zelo religioso. Ele produz amor. Amor à pessoa de Cristo, amor à sua palavra. Então eu vivo uma vida santa por amor. Eu tenho agora uma nova natureza que ama as coisas puras e sente asco, ojeriza, nojo de coisas impuras. Mas aí o zelo religioso, ele é fruto de uma emoção provocada pela lei. A pessoa vê a lei de Deus, ela se emociona no primeiro amor e ela começa a obedecer a lei de Deus e confunde o poder do Espírito Santo pensando que ela está fazendo aquilo pelo seu próprio poder. Aí ele vem com esse zelo religioso, só que esse zelo religioso, né, no caso pela lei, ele rapidamente vai frustrar essa pessoa, porque ninguém vai conseguir viver uma vida santa perfeita. E quando essa pessoa pecar, ela vai pensar que perdeu a sua salvação, ou que nunca foi salvo, e vai viver a vida na esfera da margarida. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer agora, bem eu quero, mal eu quero, né? Sou de Deus hoje, pequei, sou do diabo. Então assim, tomara que só quem tiver pedindo perdão é que vai ser salvo no final, orando ali. E o interessante é que a lei veio para fazer o quê? Ela não veio para isso, para despertar em você um zelo, a ponto de você pensar que você pode ser salvo por meio dela. Não, a lei veio mostrar o seu estado. Olha só o que diz 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que se manifestasse a ofensa. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a lei? Não, a graça. Então a lei, ela veio para nos mostrar o nosso estado. O homem tenta obedecer a lei, não consegue, clama, miserável homem que sou. 7:14-24. Nós temos aqui, ó. Porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou o quê? Carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que ele prefere fazer? Obedecer à lei, ser uma pessoa zelosa, mas ele não consegue. E aquilo que ele não quer fazer, viver em desobediência, isso ele faz. Ora, 16, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Olha esse texto do versículo 16, que interessante. Se eu faço o que eu não quero, isso revela que a lei é boa e eu sou mau, né? Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Então quem faz isso é quem? É o pecado que habita em mim. Aí você conhece que em você habita o pecado. Aí diz o seguinte: pois eu sei que em mim, isso é na minha carne. Ou seja, ninguém consegue obedecer a Deus e ver uma vida santa pela força dos pensamentos positivos projetados sobre a sua mente.
A pessoa projeta sobre a sua mente que se você for no monte, que se você pagar preço, que se você fizer isso e aquilo, você alcançará a vida santa. Só que a vida santa ela não é alcançada, ela é desfrutada, porque ela já está em você. A vida santa é uma pessoa, é o Espírito Santo, está em você. Então você deve desfrutar daquilo que é seu e não lutar para conquistar algo. Aí ele diz o seguinte, olha só: pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado. O pecado aqui é no singular, tá? Não é pecados, não. Isso não são atitudes que fazemos. Pecado aqui é natureza pecaminosa. É princípio de lei, lei do pecado da morte. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. A lei veio mostrar o quê? A lei não veio para salvar, ela só veio para revelar quem é Deus e quem é você. Aí nós temos ainda um outro ponto aqui, porque no tocante à lei, versículo 22, ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. É claro, em relação ao nosso espírito, nós temos prazer na lei de Deus, mas nós vemos na nossa carne, que é o corpo desta morte, ele vai falar isso no 6, guerreando contra a lei. Agora interessante, né? Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente. Observe que ele fala que o homem interior tem a ver com consciência, mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele fala, desaventurado, miserável, né? Homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo não estava falando de uma crise que ele estava vivendo, porque se ele estivesse vivendo essa crise, o pensamento dele no 7 vai contradizer a sua palavra no 6 e no 8. Então, eu não estou desenvolvendo uma nova teologia, tá? A teologia da santificação pela graça mediante a fé. Eu só estou reafirmando as doutrinas vigorosas da graça. Doutrinas vigorosas. Assim escreveu Lutero, assim escreveu Lloyd Jones, assim escreveu Heider Boss, muitos outros teólogos, Augusto Nicodemos Lopes. Mas o importante não é você confiar que o texto assim o diz, porque nós temos uma nuvem de testemunhas a favor. De modo nenhum. Eu quero que você leia depois o capítulo 6 e perceba que o pecado já não tem mais domínio sobre você, Paulo fala, que nós não somos mais escravos do pecado. Ele fala que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Ele fala que eu fui sepultado com Cristo na sua morte para que eu andasse em novidade de vida. E agora ele vem falar que ele é vendido ao pecado, no 7, e depois no 8 ele vem dizer o quê? Que a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto aquilo que isso era impossível. Então ele não está falando de uma crise. O que as pessoas fazem é pegar Davi, o seu exemplo do Salmo 51, a sua história, e pegar Paulo aqui e pensar que essa é uma vida cristã normal. Você pensa que isso aqui é uma vida cristã normal? Essa não é uma vida cristã normal. Uma vida de querer fazer o bem e não conseguir. Imagina se Jesus morreu na cruz para nos proporcionar essa vida aqui. Eu quero fazer o bem, mas não faço. Então Paulo está usando um exemplo, uma analogia, como ele fez a analogia do casamento, para mostrar que a pessoa que tenta alcançar a santificação ou a justificação pela obediência à lei, vai ser sempre frustrada, porque Jesus já obedeceu a lei por você e consumou a obra. Aí você fala assim comigo, então a lei é má? De modo nenhum, a lei é santa, mas somos nós que somos maus. Mas então nós não vamos usar essa maldade para obedecer à lei, que é a nossa carne. Nós vamos fazer uso da graça,
os meios de graça que o Espírito Santo nos dá, que é a capacitação para vivermos em obediência à lei de Deus. Mas não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. É isso que o apóstolo está tentando dizer. O interessante é que essa falta de entendimento faz com que muitos pensem que isso é normal. O próprio apóstolo Paulo vivia em crise. Eu, sinceramente, já li a biografia do apóstolo Paulo em Atos, li todas as suas cartas, e eu vejo um homem que pode até pecar, mas não como a maioria de nós hoje, não. Vamos dizer assim, uma viagem daqui, da nossa cidade em Minas Gerais, para Brasília, são quantos quilômetros? 1.000 quilômetros, tá? Numa viagem dessa, é até normal o pneu furar uma vez. Agora, uma viagem até o Rio de Janeiro, que são 200 quilômetros, uma viagem de 2 horas só, o pneu furar 50 vezes é normal? Não é normal. Então o apóstolo Paulo, assim como o Tiago mesmo diz, aquele que diz que não tem pecado, João também fala isso, é mentiroso. Pecar, nós não vamos conseguir viver uma vida perfeita. Mas eu creio que Paulo pecava, mas não como nós, toda hora, todo momento, caindo, vivendo em fraqueza. Deus nos trouxe para viver uma vida de vitória no Espírito. Então vamos dizer assim que Paulo pecava aí umas 2 vezes por ano, não 4 vezes, 5 vezes por dia. Não é possível um crente ser escravo do pecado, escravo desta lei de querer fazer o bem e não conseguir. Jesus não morreu na cruz para nos dar esta vida miserável, não, irmãos. Então aqui não é um retrato de um cristão normal, não, tá? O cristão normal é uma pessoa que vive uma vida profunda, de oração, de leitura da palavra, uma vida maiúscula e superlativa. Deus nos deu o Espírito Santo para que experimentássemos, o apóstolo Paulo fala, a plenitude de Deus. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Então Paulo está mostrando uma pessoa que, através do legalismo, tenta viver a santificação. Irmãos, ele mesmo em Gálatas, ele vem dizer o seguinte, ele fala que a mudança de roupa, a mudança de comida, guardar sábado, lua nova e fazer festa para o Senhor, nada disso, jejum extremado, nada disso tem poder contra a sensualidade. O que é o legalismo? São as proibições. E quanto mais você luta, pior fica. Porque quando você luta contra uma coisa que já foi vencida, é um sinal de que você não crê que Jesus já venceu. Então, se você não crê que você já tem, como você vai experimentar? Você só vai experimentar a realidade do que você já tem pela fé. Então, quando você, pela fé, acreditar que o pecado hoje não tem mais domínio sobre você, aí você vai desfrutar da vitória consumada por Cristo na cruz, que é a salvação completa de Deus. Não somente da condenação do pecado, mas do poder e da poluição do pecado. Então você que vive um vício de impureza sexual, você que é escravo do orgulho, você que tem, isso é da minha personalidade, não existe isso. Eu tenho ajuda do psiquiatra, porque isso não é uma questão de vida espiritual, isso é uma questão de personalidade, eu tenho uma doença. Não, você não tem nada disso, não. Eu não estou sendo triunfalista, mas você é incrédulo. Você crê que você está salvo, mas você não consegue crer que você já está assentado com Cristo nos lugares celestiais? Você não crê, como Paulo diz em Efésios, que Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais? E o que é uma bênção espiritual?
Leia Gálatas capítulo 5. Domínio próprio, longanimidade, mansidão. A bênção espiritual é Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Humilde de espírito, limpo de coração. Agora, pode um crente não ser limpo de coração? Pode um crente não ser humilde de espírito? Só se ele é incrédulo. Por isso que Paulo fala aos coríntios: vós sois carnais. Agora, como Paulo exorta aos coríntios dizendo que eles são carnais, se ele mesmo vive uma crise e isso é natural? Então a leitura incorreta de Romanos 7 é que nos leva a pensar que viver uma vida de oração de 10 minutos por dia é uma coisa normal. Eu pergunto a você que está me assistindo e aos irmãos que estão presentes aqui. Olhem para mim, irmãos. Pode um cristão viver sem orar? Isso é normal? Passar uma semana. Pode um cristão viver sem ler a Bíblia? Um cristão que não tem compromisso com os cultos da sua igreja? Um cristão que tem dificuldade com o gasofilácio, coração apegado ao dinheiro? É normal isso? Ah, porque Davi caiu com Betseba e era um homem segundo o coração de Deus. Ah, então você vai usar isso como justificativa para a miséria que você vive? Deus nos chamou para sermos a imagem de Cristo. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Pedro disse: sede santos, porque eu sou santo, citando a palavra de Deus. Assim como Deus é santo. E o interessante é que Paulo fala: sede perfeitos. Ah, mas como eu vou fazer isso? Você não vai fazer, Cristo já fez. Você vai crer e desfrutar. Aí quando você para de lutar contra, e você, numa rendição completa, descansa na obra consumada de Cristo, aí você consegue praticar a obra de Deus. Aí você obedece à lei, mas não com a força da carne, mas com a lei do Espírito e da vida. Os fariseus viviam nessa esfera de santidade exterior. E o pior é que existem muitos pastores que incentivam essa desgraça, porque isso é uma maldição. Pastores que têm uma pregação opressiva e legalista. Quando o pastor e o pregador assumem o púlpito, todo mundo sai do culto sentindo condenado, como nós falamos hoje, né, que existem pessoas que falam de tal forma, tão opressiva contra a igreja, que o cara pensa: eu não sou salvo. Esse padrão aí, né? Você tem que pagar o preço, porque senão, irmão, você vai perder a sua salvação. Então ele impõe, né, uma pregação opressiva e legalista, e mantém o povo na igreja por medo de ir para o inferno, e não por amor a Deus. Então, se você vem ao culto por medo de ir para o inferno, você não está aqui por amar a Deus sobre todas as coisas? Então a sua religião é vã. Aí o sofrimento. A gente estava citando aqui o texto, eu vou citar mais uma vez, Lutero. Olha, Lutero, ele viveu o inferno na terra. Então você não precisa morrer para ir para o inferno, não. Se você adotar o legalismo, você já vai experimentar o inferno na terra, que é você estar na igreja e não conseguir viver como cristão. Olha só. Ele chegou a chicotear as suas próprias costas, para ver se isso matava o desejo. Ele dormiu sobre o chão duro, sobre o chão frio. Ele dormiu no chão gelado, passou dias sem comida, subiu escadarias de joelho rezando o Pai Nosso, e sabe o que ele diz? Cada vez que ele fazia isso, a vontade de pecar ficava mais forte. Aí ele disse: desgraçado homem que sou, né? Miserável homem que sou.
Teve uma vez que ele confessou 6 vezes o padre por dia. Aí depois que ele leu o Novo Testamento, o justo viverá pela fé, ele disse que parece que fardos foram desatados das suas costas. Lutero estava igual aquela mulher encurvada. Já observou o rosto de irmãos de igrejas legalistas? Parece que ser cristão é ser infeliz. Eles parecem aquele Cristo bizantino, igual desse livro aqui, ó. Isso aqui é a imagem de um Cristo bizantino. Eu não sei se dá pra ver aí, ó. Não, aqui tá, dá pra ver já. Cristo bizantino, aquela coisa assim. Pai do Senhor, irmão. Sabe? Irmão, as coisas de Deus são sérias. A gente tem que pagar que pagar preço. O preço que foi pago na cruz, você tem que ainda pagar mais preço. Aí pessoas estão preocupadas com barba, com saia, com televisão, com internet, só que nada disso tem poder no interior. Não tem poder. Depilação, não é? Nada disso tem poder contra o interior. Aí o que acontece? Algumas pessoas, por causa do que eu falei, a emoção ocasionada pela lei, pensam que conseguiram viver uma vida santa. Aí fazem uma cara fechada, Deus é coisa séria, e pregam pesado. Então aquele adolescente que é disciplinado, né? Aí vem usar a disciplina. É claro que a disciplina mantém a igreja pura, mas contra pessoas como aquele rapaz que tinha relação com a mulher do seu pai. Aí aplica-se a disciplina nele. Mas não é disciplinar a pessoa porque assistiu televisão, porque foi no cinema. Aí a pessoa fica privada da Santa Ceia. Vai viver o sofrimento de Lutero. Eu às vezes passo na rua, aquele sol causticante do meio-dia, e a pessoa de terno e gravata, suando, pagando preço para herdar a vida santa. Misericórdia. Aí essa pessoa vive na esfera de Lutero antes de conhecer Romanos. Aí quando ele conheceu, né? Aí sabe o que é interessante? Nós temos um texto sobre isso também. Olha só. Em Oséias 4:6, o que está escrito? Que esse sofrimento, exato, esse sofrimento, ele é causado pela falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas conhecimento de quê? Da obra de Cristo, porque a igreja só fala sobre prosperidade financeira, saúde, um céu na terra, vitória, milagre, cura, e não fala sobre vitória espiritual. Aí a pessoa tem que pagar o preço, fazer longos jejuns, ir ao monte. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas faça pela motivação certa. Por que eu vou jejuar? Porque eu amo meu Senhor e quero estar mais perto dele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale com o Senhor, o teu Deus. Qual é o texto? Atam fardos pesados, né? Mateus 23:4 fala que os pastores atam fardos pesados, como o irmão citou aqui, e eles não colocam nem um dedo para removê-los. Assim, irmãos, então, como nós recebemos a nossa salvação pela graça mediante a fé, nós também recebemos a vida santa. Todo esforço da carne é inútil e resultará, sabe em quê? Em desânimo. A pessoa tenta, não consegue, ela desanima, fica frustrada e pensa até em suicidar. Tem gente que suicida, tem gente que deixa de vir à igreja. Poxa, eu tentei ser crente, mas não consegui não. E aí, é inútil lutarmos contra desejos pecaminosos usando mente. Pensamento positivo. Eu vou vencer o pecado. A partir de segunda-feira, eu faço um voto.
vou orar 3 vezes ao dia. Essas resoluções, elas são até boas quando são oriundas do Espírito Santo. Mas isso não vai mudar você não. É se render a Deus, falar: Senhor, miserável homem que sou, graças ao Senhor que me livrou. Quando você sai dessa neurose é que você desfruta a verdadeira vida. Aí eu quero só ler aqui um trechinho do livro que eu escrevi. A doutrina da Bíblia é que pela fé em Cristo, Cristo salva o seu povo do pecado e que o Espírito de Cristo é recebido pela fé para habitar em nosso coração. É pela fé que os crentes vencem o mundo, a carne e o diabo. Amém? É pela fé. 1 João 5,4. É pela fé que se apagam todos os dardos inflamados do maligno, embraçando o escudo da fé, Efésios 6,16, para apagar todos os pensamentos projetados pelo maligno na sua cabeça. É pela fé que os crentes são revestidos do Senhor Jesus, que é Efésios 4:22. Se despiram pela fé do velho homem com os seus feitos, e é pela fé que nós combatemos o bom combate. Nós irrompemos contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra o nosso ataque com a espada do Espírito pela fé. Porque a nossa luta não é contra a carne com força da carne, não é contra o sangue com força do sangue. A nossa luta é contra potestades. E se você lutar contra potestades, chicoteando as suas próprias costas, você vai experimentar o inferno aqui na terra. Tem crente que vive uma vida desiludida, sofrida. Meu Deus, pastor, mais uma vez eu caí naquele pecado. Eu acho que eu não tenho o Espírito Santo. Não, irmão. Possivelmente você tem, porque senão você não estava nem chorando. Uma prova de que você é escolhido de Deus é a tristeza que você sente pelo pecado. Porque o ímpio e regenerado, ele não fica triste, não tem consciência para isso não. Então você é crente, só que te ensinaram o caminho para conquistar uma vitória, e você fica trilhando esse caminho, só que a vitória já foi conquistada na cruz, está consumado. Então você tem que desfrutar. Então o que falta a você é o conhecimento de vida, o conhecimento do que Cristo fez por você. Então não é pelas resoluções, é pela fé que a carne é subjugada e vencemos os desejos carnais, diz Paulo em Colossenses. Na verdade, é pela fé que recebemos até o Espírito de Cristo, Gálatas 3:2, para operar em nós tanto o querer, e esse querer segundo o beneplácito de sua vontade. Essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. E quando o pensamento se desvia de Cristo, daquilo que foi consumado, daquilo que foi feito por Ele, quando o pensamento deixa de depender de Cristo e começa a pensar em si mesmo, numa introspecção, dizendo que eu vou fazer, eu vou vencer, aí o que acontece? Estamos agindo com as nossas próprias forças e rejeitando o socorro de Deus. Porque se você está usando a sua força, você rejeita o socorro de Deus. Olha só. Eu quero terminar citando isso aqui. Olha só. Um exemplo. Certa vez eu estive em grande aflição. Eu decidi pedir uma ajuda para minha avó, e eu precisava pagar o aluguel da nossa congregação na época. Eu estou usando um exemplo material para tratar de uma coisa espiritual, tá? Deus não promete que vai te dar dinheiro, Ele promete coisas espirituais. Então as bênçãos espirituais que nos são concedidas pela fé, maturidade,
domínio próprio, mansidão, puro coração. Deus não nos prometeu que nos daria prosperidade financeira, não. Ele disse: no mundo tereis aflição. Ele diz: tendo que comer, que vestir, estejais contentes, não andeis ansiosos pelo que comeremos, beberemos, vestiremos. Não ajunteis tesouro na terra onde a traça corrói. Se alguém te tomar a capa, dê também a túnica. Então esse evangelho da prosperidade, triunfalismo, não. Mas eu vou usar esse exemplo. E no desespero, procurando alguma forma de resolver o problema, eu pensei logo que a minha avó poderia ter esse dinheiro. Aí de repente uma luz raiou na minha mente, dizendo uma pergunta: você crê que o Senhor suprirá cada uma de sua necessidade? Aí eu falei: creio, eu creio sim. Então naquela hora eu percebi o quê? Que a minha incredulidade, irmãos, estava à flor da pele. Eu percebi que todas as mensagens que eu havia pregado sobre a providência de Deus eram fruto dos meus estudos teológicos e não de experiência de vida. Eu estava pregando uma coisa que eu não tinha experimentado. Eu estava querendo salvar a igreja através da minha avó, pelas obras. Eu nem orei. Sabe aquele pastor que ao invés de orar, é claro que você ora, chegou o dia de pagar, não veio dinheiro, você vai procurar recurso. É claro, né? Mas ore. Sentiu uma dor? Ore crendo que Deus vai tirar a dor. Não saiu? Toma um remédio. Mas pelo menos tente. Com relação à vida espiritual, é mais forte. Por quê? Por que é mais forte? Porque realmente Deus já te deu. É um fato. Aí eu percebi que é minha incredulidade. Aí nesse dia, eu geralmente fazia isso mesmo, né? Eu pedia um dinheiro emprestado para minha avó, pagava o aluguel da igreja, né? Ou pedia o empréstimo e depois pagava o empréstimo. Eu nem orava, né? Incrédulo, e pregava sobre a providência de Deus. Aí nesse dia eu falei: não, então vamos ver. Eu pedi a Deus, né? Primeiro, aí dobrei os meus joelhos e pedi a Deus, e no dia seguinte entrou o recurso na igreja. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Não é para você deixar de trabalhar e viver, não. Eu não estou usando exemplos materiais, mais uma vez, espiritual. Vamos à vida santa novamente aqui. Eu estou querendo dizer o seguinte: a ansiedade com relação ao pecado é um drama. O desejo de vencer o vício do pecado é um desespero. Viver com peso na consciência é um sofrimento. Davi falou no Salmo 32: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque a sua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então você quer viver assim? Isso é um sofrimento. Aí nós temos um exemplo de uma pessoa que estava nadando, né, e começou a se afogar. Aí o irmão disse para o outro: salva teu irmão, porque ele sabia que esse irmão era salva-vidas. Aí esse irmão demorava a pular na água, mergulhar para salvar o seu irmão. E ele foi condenado pelos irmãos que estavam ao redor, dizendo: poxa, você ama a sua própria vida, que não tem fé para arriscá-la para salvar o seu irmão. A Escritura diz que nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. E ele, calado, continuou da mesma forma, até que a pessoa começou a desfalecer e afundou. Aí ele, em poucas braçadas, foi e removeu a pessoa da água. Aí ele explicou: eu sou profissional. Se eu vou naquela hora, ele ia usar a força dele para se salvar, e poderia morrer, eu e ele. Mas quando as forças dele acabaram, ele disse: socorro! Eu fui e tirei. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é assim que funciona na santificação. Enquanto você lutar, é um sinal de que você não crê que você tem. Aí, quando as suas forças se esgotarem, e você falar assim: Senhor, eu creio que eu tenho a vida santa, que o Senhor Jesus me santificou e me deu um coração puro,
e a partir de agora o pecado não tem mais domínio sobre mim, e você entra no descanso de Deus, aí você vence o pecado, que na verdade já foi vencido. Aí você desfruta da vitória do pecado. Senão você vai viver como os escravos da Inglaterra, que os senhores dos escravos nos Estados Unidos também foi assim. Os senhores dos escravos não permitiram que a notícia chegasse a eles de que eles estavam livres. Aí eles viveram como escravos sendo livres. Então, se você não tem esse conhecimento aqui, talvez você viva escravo do pecado porque lhe falta o conhecimento. Então, Jesus, ele diz em Atos: santificados pela fé em mim. Vós sois santificados pela fé em mim. Então, como nós somos santificados? Pela graça mediante a fé. Se você seguir estas palavras, você viverá uma vida profunda diante de Deus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos.